Sejam bem-vindos. Canal Evangelho do Amor. Vamos orar. Antes de orar, eu quero dar uma instrução, algumas instruções que vão servir para todos. Em primeiro lugar, há uma provisão e uma promessa, uma provisão sobrenatural por conta de uma promessa. Pedro, no dia de Pentecostes, disse: para vós é a promessa, para os vossos filhos, para aqueles que estão longe, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Desde que meus filhos nasceram, Kelly e eu fizemos um acordo. A gente dizia: não vou morar em línguas na frente deles quando eles são crianças, porque eles não entendem. Eu não quero que daqui a pouco eles estão imitando os pais o que ouvem sem saber. Então a gente não fala nada na frente deles. A gente fica orando por eles. Toda noite, quando eles iam dormir, eu botava a mão na cabeça deles e dizia assim: o mais rápido possível, que sejam cheios do Espírito Santo. Que o Senhor os pegue sem que eles entendam, né, o que é experiência, o que não é. Também sem que dê tempo de alguém botar alguma coisa contra. Mas que seja alguém questionável, que é o Senhor. Um dia meu filho Israel, então de uns 6 anos de idade, fala: pai, precisamos conversar. Eu falei: ok. Ele falou: está acontecendo uma coisa estranha comigo. Eu falei: é mesmo, filho, o que é? Ele falou: sabe quando a gente está orando e vai orando, e quando o senhor vai orando bastante, tem aquele momento que vai ficando gostoso a oração? Eu falei: sério. Ele falou: nessa hora está acontecendo uma coisa estranha comigo. Eu falei: o que, meu filho? Ele falou: eu começo a falar umas coisas que eu não entendo. Eu falei: é mesmo? Ele falou: é. E eu agindo como quem nem sabe o que é aquilo. Interessante, filho. Ele falou: pai, eu estava pensando aqui, será que a gente pode ter um momento de oração? E se acontecer, o senhor de repente depois dar uma avaliada e me dizer o que é isso? Eu falei: podemos, filho. Vai que acontece, né? E aí nós dobramos o joelho e começamos a orar. E ele naquela entrega, aquela busca apaixonada. Daqui a pouco esse menino estampou, falar em línguas, do jeito que eu nunca vi ninguém orar. E eu estou olhando aquilo e dizendo: Deus, o senhor pegou mesmo o menino. Minha filha estava com seus 6, são 3 anos diferentes. Quando ela estava com seus 6 anos e pouco, mais ou menos a idade, eu falei: filha, deixa eu te dizer uma coisa. Pode acontecer que em algum momento desse, quando você está no seu tempo com Deus, na oração, que você sinta uma coisa meio diferente na oração. Ela falou: tipo, falar umas coisas que a gente não entende. Eu falei: é, o senhor está por fora, já está acontecendo. Eu falei: Jesus, o senhor pode fazer isso, mas nós aplicamos fé. Para nós é a promessa, para nossos filhos. Minha esposa, ela estava na oração e busca. Ela não recebeu no derramar, ela não recebeu na imposição de mãos, mas Deus a visitou. Eu tenho ouvido muita gente contar a experiência. Teve um sonho, e no sonho ela falava em línguas, e alguns acordaram falando, outros acordaram com medo de ser só um sonho. Há muitas formas e maneiras, mas nós precisamos crer. Há uma provisão sobrenatural para cada um de nós. Deus não faz acepção de pessoas. Então, em vez de, porque não aconteceu ainda, você ficar justificando que não vai acontecer nunca mais, você tem que se perguntar: por que não vai acontecer a partir de agora? Segunda instrução: alguns que se converteram e vieram de uma experiência com o mundo espiritual, principalmente com o recebimento de espíritos, eles ficam com um certo receio do Espírito Santo. Eu quero te dizer, ser cheio do Espírito Santo é a coisa que você mais precisa. Porque Jesus disse que depois que o espírito imundo sai de alguém, ele vê a casa vazia, arrumada, adornada, mas vazia. Ele diz: vou voltar e vou trazer companhia, outros 7, e a Bíblia diz que o estado vai ser pior. A libertação se consolida não é com a saída do que é ruim, é com o enchimento do que é bom. Então, quem mais precisa disso é quem veio desse mundo, dessa experiência. Agora, alguns ficam naquele medo. Por quê? Ele trata o Espírito Santo quase como fosse incorporar o que ele incorporou. E não tem nada a ver uma coisa com outra. Presta atenção, você não corre o risco de receber nada ruim. Jesus disse: se vocês são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, se pedir pão não vai ganhar pedra, se pedir peixe não vai ganhar serpente ou escorpião, quanto mais, Lucas 11:13, o Pai Celestial não dará o Espírito Santo aos que pedirem. Pedir o Espírito Santo não vai ganhar outra coisa. Pedir o Espírito Santo não vai ganhar demônio, não vai ganhar espírito ruim, nada disso. Ele está dizendo: eu estou comprometido a dar o que você pediu e não a coisa pior em troca. Então nós precisamos acreditar nisso e perder o medo da experiência. Terceiro e último lugar, eu não gosto de falar demais sobre o que é experiência, porque ela pode acontecer de formas tão diferentes. Mas eu fico pensando, quando eu volto lá atrás na minha época, eu dizia: essa pessoa podia ter ajudado a gente.
Alguns tentavam explicar, diziam, olha, não é só o Espírito Santo que faz tudo sozinho, tem sua parte, mas não explicava o que era a nossa parte. Eu lembro de um dia que alguém citou o livro dos Salmos, abre bem tua boca e eu encherei. Eu fiquei com o bocão aberto lá, que chegava a doer o maxilar. E ninguém falou, não, isso é alegórico. A Bíblia diz que quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Durante muito tempo eu acreditei que quem falava em línguas era o Espírito Santo. E a Bíblia não diz isso. São as pessoas cheias que falam. Agora, o que é que a gente fala? Ele concede o que falar. E quando a gente tem a experiência de ser cheio, por mais maravilhosa que seja, gente, eu estava num ambiente de um derramar do Espírito Santo, mas eu vinha no processo de oração e busca. Quando finalmente eu fui cheio do Espírito Santo, eu passei 3 dias, eu posso dizer assim, até 3 noites, porque eu mal queria dormir. Eu não parava de falar em línguas. Eu lembro de uma ocasião que nós estamos passando bandejão lá no evento, a comida era da bandejão. Eu fui pedir para o cara que eu queria um pouquinho mais de alguma coisa. E a hora que eu tentei falar, comecei a falar em línguas, eu chorei, ele chorou. Eu não consegui dizer, não me deu mais comida, eu também não queria mais comer. Foi algo extraordinário. Agora, por mais extraordinário que tenha sido, as pessoas perguntam, pastor, o senhor duvidava daquilo? Eu digo, claro. Pensa num negócio que não faz sentido. O que é que eu estou falando? E o pior não é isso. O pior é que às vezes estou ali falando, chorando, mas minha mente pensava, quanto é que foi o jogo ontem? Aí eu dizia, sai da minha cabeça. Aí eu continuava lá, estou aproveitando. Daqui a pouco eu pensava, uma pizza de frango com catupiry. Aí o diabo vem nessa hora e fala, se isso fosse de Deus, você não estava pensando nessas coisas terrenas. Aí você pensa, acho que não mesmo. Só que a parte boa que eu era um adolescente. E essa é uma época que você é bem inconsequente a dizer, mas tá bom pra caramba. E para mim isso bastava. Por que eu estou dizendo isso? A Bíblia diz que sua mente está sem fruto. Não é sua mente que está no comando, não é ela que está no controle. Mas o Espírito concede a fala. Então não é ele que vai falar, ele não pega a sua boca à força, mas ele inspira. Ele simplesmente traz uma linguagem diferente. Mas ela vai fluir por meio de você. Então, não gosto de gente que força demais. Outro dia um falou para mim, não, pastor, é que tem uns que tem problema no motor de arranque, a gente tem que dar o tranco. Eu falei, eu prefiro não. Se for para dar o tranco, deixa que Deus dê. Que ele dê um choque a alguém, que ele faça alguma coisa que precisa. Mas o que eu quero pedir a você, se encha de uma determinação. Eu tenho uma promessa. É a vontade de Deus para mim. Tenho uma provisão. Eu tenho a minha chama. E eu vou buscá-la. Eu vou correr atrás dela até que eu receba. Então, para aqueles que chegam na igreja, fazem parte de todo um processo que nós temos de membresia, a gente tem um retiro de integração, onde a gente ora, impõe mãos, e muita gente já se resolve ali no começo. Mas tem alguns que escapam, sobrevivem. Mas às vezes tem aquela mentalidade, não deu, se uma hora dessa acontecer, e nós precisamos perseguir isso com determinação. Não para dizer, finalmente cheguei lá, mas para dizer, passei a porta, agora começa, agora o pau vai quebrar. Vamos ficar em pé para parecer que vai terminar em algum outro momento a partir de agora. Antes de orarmos por aqueles que não tiveram experiência, essa não é a noite só para quem não teve a experiência. Em Atos, no capítulo 4, nós vemos o mesmo grupo de apóstolos que já tinha tido o enchimento de Atos 2. A Bíblia diz que enquanto eles oravam, todos foram cheios do Espírito. Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Nós sempre podemos ter novas experiências de enchimento com o Espírito Santo. Particularmente acredito que algumas delas podemos ter experiências que nunca tivemos. Nesse dia não teve ruído como que de vento, não teve línguas como que de fogo, mas a Bíblia diz que o lugar chacoalhou. Só Deus sabe o que pode acontecer comigo, com você. Eu me lembro de um evento que eu vim participar em Curitiba, eu morava no interior. Mas eu sabendo o que ia acontecer, fominha, mas vim. E não vim mirando no homem de Deus que ia ministrar, embora fosse um exemplo, uma inspiração para mim. Eu estava dizendo ao Espírito Santo, eu sei que o Senhor planejou algo especial. E a hora que o Senhor mover, eu estou lá, eu estou na espera. Gente, eu não consigo descrever, porque eu sempre vivi aquela lembrança extraordinária do primeiro dia.
A experiência daquele dia foi tão boa quanto o primeiro, mas um pouco melhor. E Deus simplesmente me fazia lembrar disso, dizendo, eu não quero só que você volte a ter aquilo que teve, eu quero que você tenha o que você ainda não teve. Embora a gente quer dar um foco especial na oração genérica, depois exposição de mãos, para quem ainda não carrega as evidências e manifestações do enchimento, do revestimento de poder, primeiro, todo mundo tem que saber, se entregou a vida a Cristo, se você de fato se posicionou em fé e nasceu de novo, o Espírito Santo já está dentro de você, e isso é algo extraordinário. Mas quando você combina não só ter habitação, mas o revestimento de poder, e com essas duas coisas você ainda entende o que nós vamos falar domingo, de como deixar Ele te guiar e te liderar, isso se torna uma química explosiva. Então, eu quero que você ore e clame a Deus de coração, assim, como se não houvesse amanhã. Como se tudo dependesse só de hoje, só dessa oração que você vai fazer. E mais importante do que sentir, são as evidências, os resultados que vêm depois. Quando as pessoas perguntam, pastor, o que o senhor sentiu? Eu falei, sentia nada. Eu simplesmente destampei a falar umas coisas que eu não entendia, eu não conseguia parar. Eu chorava emocionado porque coisas estavam mudando dentro de mim. A minha forma de pensar começou a ser reprogramada naqueles 3 dias. Eu de repente passei a sentir um amor por Jesus. Uma fome pela palavra dele. Uma vontade de conhecê-lo que eu nunca tinha sentido. Mas eu não chorava pela experiência. Eu chorava pelo que estava acontecendo dentro de mim. Mas os resultados começaram a se tornar cada vez mais intensos e evidentes, e tudo mudou. Mais importante do que sentir. Eu não sei por que quando a gente ora e impõe as mãos, tem uns parece que um raio caiu, o cara apaga debaixo do poder de Deus, não sabe o que aconteceu. Outros não sentem nada. E eu não sei explicar por que não. Aliás, eu sou do time de quem quase nunca sente nada. Mas o mais importante não é o que você vai sentir no momento. É o que vai ser liberado. É o que vai ser desencadeado. Os céus estão abertos, eu diria que o céu está baixinho. A nuvem já está assim, quase encostando na sua cabeça. E eu quero que a gente comece sem ter um tempo específico. A direção de Deus, ore de uma forma geral. E enquanto nós estivermos orando no geral, a gente vai manter essa transmissão. A partir do momento que a gente começar a impor as mãos, nós não vamos continuar a transmissão. E você que está em casa, você pode orar sem transmissão, você também não precisa parar. Mas a gente, no momento em que passar a impor as mãos, nós vamos focar muito mais nos que precisam receber essa oração. E nós vamos precisar da ajuda dos pastores, dos diáconos, de vários dos líderes. A gente vai dar o comando depois. Aqueles que já são cheios, não precisa ficar assistindo a nossa ministração aos outros. Você pode ir bebendo cada vez mais, buscando a Deus. E você, a partir desse momento, faz como se achar melhor. Tem gente que prefere orar em pé, tem gente que prefere orar de joelho, tem gente que quer ficar sentado na cadeira dele, né? Tem gente que critica o outro, aquele religioso sentado, feito uma pedra duro. E às vezes é o jeito que o cara fica à vontade com Deus. Não tem um modelo. Aliás, Atos 2 diz que o Espírito encheu a casa onde eles estavam sentados. A primeira experiência, o povo estava sentado. Se a gente tentar ser bíblico, tem mais chance de você receber sentado do que de pé. Não, estou brincando, alguns já começaram a sentar. Você fica à vontade. Você pode acompanhar os músicos em adoração, nesse primeiro momento. Porque a Bíblia diz, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Como? Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais. Deus habita no meio dos louvores. E quando começamos a adorar, nós nos tornamos suscetíveis, sensíveis. Mas sabe, de repente você pode ser levado por Deus a cantar um cântico novo, completamente diferente do que eles estão cantando. Talvez até uma melodia diferente. E você pode perceber que talvez vai ter um transbordar diferente e profético. Talvez você seja cheio do Espírito Santo e comece a falar em língua sem que ninguém toque em você, sem que nada aconteça. Aproveite, desfrute, esqueça o resto. Não precisa acompanhar a música.
Mas nós queremos que a partir desse momento a gente possa apenas se render. Mas eu quero que você ore e clame entendendo. Sua fonte não são as pessoas que vão impor as mãos. Talvez elas sejam canais. A sua fonte é o Senhor Jesus. E Ele é o batizador. O batizador está aqui. E Ele está aqui não apenas para assistir o que vai acontecer, Ele está aqui para tocar. Você que não teve essa experiência, eu quero que você ore e clame como se não houvesse amanhã. Pastor, e se eu não receber hoje? Você se preocupa com isso depois. Nós vamos continuar buscando até receber. Mas a pergunta é por que não aqui e agora? Então comece a falar com Deus. Espírito Santo, falamos tudo aquilo que o Senhor nos orientou a falar, ensinar, instruir, provocar a fé. Mas o Senhor não nos trouxe esse lugar apenas para que a gente tivesse mais informações ou alinhamento doutrinário. Nós oramos que agora a palavra proclamada produza a resposta de fé necessária, de forma sobrenatural, vivificada pelo Teu Espírito. Nós oramos que os céus se abram de uma forma especial sobre aqueles que ainda não tiveram essa experiência. Embora todos aqueles já tiveram, Pai, nós oramos por um novo enchimento, por uma nova experiência. Mas, Pai, clamamos que o Teu Espírito seja derramado sobre a vida de cada um neste lugar, daqueles que nos acompanham por essa ministração, ao vivo, ou mesmo depois de forma gravada. Nós oramos pela manifestação do poder do Espírito Santo. E mais do que a evidência física inicial de falar em outras línguas, nós oramos por uma nova dimensão do sobrenatural. Nós oramos por um revestimento de poder. Nós oramos pela capacidade de vencer a carne, o pecado, o mundo, o diabo de uma forma nunca antes experimentada. Pelo Teu poder. Pelo Teu poder, Espírito Santo. Clamamos por enchimento. Clamamos por revestimento de poder. Clamamos pelo cumprimento da promessa e declaramos em fé que a promessa é nossa, é dos nossos filhos, é de cada um que ainda não se converteu, está longe, a quem o Senhor irá chamar, é de cada um que está aqui e já foi chamado, e nós tomamos posse, nós cremos e nós clamamos pelo Espírito Santo, não apenas por mais dele. Nós queremos que o Senhor tenha mais de nós, Senhor. Vem sobre nós. Convido você a ser membro do nosso canal. Com sua ajuda, poderemos continuar a divulgar a palavra de Deus para que mais e mais pessoas sejam alcançadas em todo o mundo. Parte do valor é destinado a causas sociais de ajuda a quem realmente precisa. Faça parte dessa família e tenha certeza que Deus vai te recompensar em todas as áreas da sua vida. Contamos com sua ajuda. Que a paz seja contigo. Deus te abençoe. Para receber mensagens da palavra de Deus para seu coração, compartilhe essa mensagem para mais vidas serem alcançadas. Que você tenha um dia repleto de paz e de bênçãos vindas da parte de Deus.